Zanin, vamos trazer agora dois filmes assim que se relacionam à mostra, mas que estreiam nos cinemas. A gente poderia falar sobre Malu, que está na repescagem, inclusive, e depois sobre o Megalópole. Então, vamos falar sobre esses dois? Vamos sim, vamos sim. Então, é exatamente isso que você falou. Quer dizer, de certa forma, a mostra já se relaciona com algumas das estreias. O filme do Coppola, né, daquela cerimônia que eu estava descrevendo para vocês, muito emocionante, com a presença do diretor, apresentou o filme de uma maneira muito simpática, foi exibido para nós, né, no encerramento da mostra, o Megalópolis, que é o novo filme do Coppola. E esse filme, já no dia seguinte, entrou em cartaz. Já está em cartaz, está disponível nos cinemas para quem quiser conferir. É um filme, Thalita, assim, bastante polêmico. Ele tem sido, desde que ele foi apresentado em festivais, ele tem sido assim bastante discutido pela crítica. A gente que entende a proposta assim radical do Coppola, mas tem gente que acha que o filme é meio dispersivo, se perdeu, é difícil de compreender. Eu acho que as duas partes têm um pouco de razão no caso, sabe? A gente tem que levar em consideração que o Coppola não é um cara que não é um anônimo que chega e faz um filme. É um cara premiado duas vezes com Palma de Ouro. Isso é um clube fechadíssimo, né? Ele ganhou a Palma de Ouro com Apocalipse Now, que é uma obra-prima sobre a Guerra do Vietnã, né? E ganhou uma outra Palma de Ouro com A Conversação, que é um filme também, é um dos meus Coppola favoritos. Ele também é o diretor da trilogia dos Chefões, que eu acho assim uma maravilha. Os três filmes se intercalam entre si. Tem gente que prefere o primeiro, outros que preferem o segundo, o terceiro é um pouco menosprezado. Eu tendo a ver os três como um conjunto de um filme enorme sobre a história das famílias italianas e a história das máfias italianas instaladas em Nova York, que é um melodrama operístico, né, sobre o crime organizado dos Estados Unidos, mas também sobre as questões familiares e tudo mais. Né? Quer dizer, como obras-primas, elas não se esgotam numa definição só. E eu emendo isso para a obra atual do Coppola, que é uma obra muito ambiciosa e que ele já sonhava e já pensava nela há mais de 30 anos, né? Que era fazer um paralelo da decadência do Império Romano com a decadência norte-americana do país dele, como ele intuía. Quer dizer, então, existe essa conversa entre dois gêneros cinematográficos, que é a distopia, né? Um país que teve um problema de destruição e que precisa se reconstruir, né? E a decadência do Império Romano, que é objeto de N filmes. Né? Você tem filme do Império Romano a dar com pau, inclusive recentes, né? O Gladiador, tal, são filmes recentes que voltam à Roma Antiga, que foi o grande império do passado, né? Da antiguidade. E ele faz nesse filme um diálogo muito grande. Né? Você tem o personagem do Adam Driver, por exemplo, que é um arquiteto. Ele quer reconstruir uma cidade que foi Nova York, mas reconstruir uma cidade com um perfil mais humanista para os seus habitantes. Do outro lado, como antagonista dele, você tem um prefeito que quer manter as coisas como são, as disparidades de classe, as desigualdades, a riqueza de um lado, a pobreza de outro, as moradias esplêndidas de um lado, as favelas do outro, e você tem um emissário do poder econômico que quer se aproveitar daquilo tudo. Né? Então você tem, se você pensar na América atual, você vai ver alusões claras, né, a políticos e a empresários que aspiraram e conseguiram se tornar políticos. Isso é o Trump, que vai tentar se reeleger no dia 5 agora. Né? Então você vê a atualidade do filme. Por outro lado, o filme é, como costumam ser algumas obras do Coppola,
totalmente operístico, barroco, sobrecarregado. São imagens, assim, às vezes maravilhosas. Essa, por exemplo, que está aparecendo assim, essa bem no começo do filme, é uma imagem fantástica. Então você fica deslumbrado com o poder dessas imagens. Fala, poxa, mas o cinema consegue atingir isso aí, esse deslumbramento, esse fascínio que ele nos causa. Ao mesmo tempo, você tem partes do filme que parecem desarticuladas entre si, como se ele quisesse colocar ideias demais, reflexões demais que ele teve ao longo desses 30 anos, pensando nesse filme, que ele só conseguiu fazer agora e com dinheiro próprio. Então parece que ele quer colocar coisas demais, referências demais, né? Por exemplo, outra coisa, né? Além das próprias referências do Império Romano com o Império Americano, ele tem referências cinematográficas. Uma delas é um clássico de ficção científica do Fritz Lang, que chama-se Metrópolis. É um clássico dos anos 30, né? E que ele é um dos filmes favoritos dele. Mas há outras referências também, como, por exemplo, assim, eu percebi essa referência a um filme do Fellini, que eu amo demais, que chama Satyricon, que é um filme do Federico Fellini, sobre o tempo da Roma Antiga, no tempo de Nero, baseado no romance do Petrônio, né? Que foi um escritor romano do século I, né? E o Fellini faz uma Roma totalmente delirante. Aí o Coppola, como está citando o Fellini, entra num delírio total. Então tem muita gente que não aguenta, tem muita gente que fica, mas o que esse filme quer dizer, afinal de contas, né? Ou eu não estou entendendo a história, porque tem muita coisa ali. Eu te confesso que eu vi uma vez e eu quero rever esse filme, eu quero escrever sobre ele. Eu já dei uns pitacos assim, mas eu quero escrever sobre ele de uma forma mais profunda, e para isso eu vou ter que rever esse filme, e talvez uma vez só não baste. Então é um filme que pode te fascinar, mas ao mesmo tempo, se você procurar alguma coisa mais didática, mais explícita, mais simples, mais linear, você não vai encontrar nesse filme. Agora, é o filme de um mestre, pode ser um desastre, mas mesmo o desastre de um mestre tem o seu interesse. E ele tem essa liberdade, né? Tem total. Ele tem, Thalita, ele tem 85 anos de idade, está ótimo. Ele saiu agora, ele deu masterclass pelo Brasil, aqui em São Paulo, deu entrevista para Deus e todo mundo, e saiu e foi para Curitiba. Tem hoje fotos dele em Curitiba, porque ele disse que ele se inspirou na gestão do prefeito Jaime Lerner, que fez uma série de reurbanizações em Curitiba quando ele foi prefeito, e eu não sei como é que o Coppola ficou sabendo disso. Ele disse que ele se inspirou muito em alguns aspectos de Curitiba para alguns elementos visuais do filme dele. E para provar isso, ele foi para Curitiba e deu uma masterclass hoje em Curitiba. Eu vou até depois, eu quero ouvir essa masterclass, ficou gravada lá, que ele deu, inclusive, no teatro mais famoso de Curitiba, que é o Teatro Guaíra. Então ficou gravado, que jogaram no YouTube. Eu vou procurar isso aí para ver o que ele falou lá. É muito interessante. E ninguém quis. Esse projeto de filme era tão delirante que ele não encontrou financiadores. Os caras falaram, não, é muito caro e a gente vai perder dinheiro. Então o que ele fez? Ele tem uma vinha, é um homem muito rico, Coppola, hoje. Ele vendeu uma parte da vinha dele e ele pagou esse filme do próprio bolso. São 120, ou alguns dizem 140 milhões de dólares. Ele apostou tudo. Então é como se diz, ele está com 85 anos, uma carreira totalmente assim consagrada, não tem mais nada a provar para ninguém. Então ele fez o filme que ele queria fazer, né? E ele está andando como um menino pelo mundo divulgando esse filme. É incrível a energia dele, a disponibilidade dele para entrevistas, para conferências e para tudo, simpaticíssimo. E ele falou, olha, eu fiz uma fábula, esse filme é uma fábula, então não levem tão a sério assim, entrem, viajem. Ele falou assim na abertura. E é bom de viajar no Coppola porque é um mestre do cinema, mesmo com todos os reparos que a gente possa fazer.
E todo um time estrelado, né? Os efeitos. Bom, é um filme que parece custar muito caro, né? Enfim. É E esse muito fato de caro. você trazer sobre Curitiba mostra todas essas questões de referência que o filme traz. Então, assim, eu acho que dá É, para fazer um mergulho e ir trazendo esse monte de referência, enfim, traduzindo, né? Muito interessante, sensacional. Tá nos cinemas já, tá bom, pessoal?